Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, dia do Senhor. É sempre uma honra poder acessar a sua casa, acessar o seu coração por meio da palavra de Deus todos os dias, ao longo da semana por meio dos áudios e aos domingos por este pequeno vídeo. É bom sempre ajudar e nos ajudarmos a estarmos atentos aos recados de Deus transmitido por meio de sua santa palavra. Neste 26º domingo do tempo comum, mais uma vez a temática que nos traz Jesus na Sagrada Liturgia da Palavra é justamente o cuidado com os bens materiais. O que nós fazemos, como estamos administrando aquilo que deveria ser o bem comum, a serviço de todos. A leitura primeira deste domingo é, mais uma vez, do profeta Amós, profecia de Amós. Este livro ele é lembrado e trazido à liturgia da palavra no rol dos 4 ciclos litúrgicos que temos apenas 3 vezes. Apenas por 3 vezes ao longo do ano nós meditamos o livro de Amós. Amós é conhecido como o profeta da justiça ou profeta justiceiro. E ele vem justamente condenar alguns comportamentos inerentes ao seu tempo e que infelizmente ainda hoje também existe. Domingo passado ele condenava os comerciantes por adulterar o preço, aumentar os valores, os preços das mercadorias. Hoje ele vem dirigir aos grandes latifundiários, aos grandes empresários, que acumulavam os bens em detrimento do sofrimento de muitos. Por isso ele diz: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiro de rebanho e novilho do seu gado. Ele termina dizendo nesse famoso ai: aqueles que não se preocupam com a ruína de Javé, eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando dos gozadores serão desfeitos. O profeta está aqui condenando aquela realidade triste em que grandes pessoas, empresários, ricos, homens da corte, acumulavam ilicitamente as riquezas que deveriam ser compartilhadas entre as pessoas, era acumulada entre um pequeno grupo. Esta injustiça o profeta condena de forma veemente. Se vivesse hoje o profeta Amós, certamente condenaria, manteria esse discurso, esta catequese de condenar aqueles que ainda hoje acumulam. Um pequeno grupo que é privilegiado no Brasil e no mundo, que acumula milhões e bilhões de reais, enquanto a grande massa perece e morre. O evangelho que nós meditamos, caríssimos irmãos e irmãs, é Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico
e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola, que é tão conhecida por todos nós, está dentro deste contexto em que o evangelista Lucas, esta parábola é exclusiva do Evangelho de Lucas, não iremos encontrá-la nos outros evangelistas, está dentro desse contexto de chamar a atenção das pessoas do valor e da importância da partilha. Lucas não concebe a riqueza como um dom. Mas para Lucas, a riqueza sempre é algo de errado, pecaminoso, que está fora do estado de graça. E é justamente por isso que ele vai dar as conclusões desta parábola. Nós podemos olhar a parábola em 2 momentos. O primeiro é a apresentação das personagens. E aqui mostra que as personagens, o autor não tem a preocupação de mostrar se essas personagens fizeram ou não a vontade de Deus. Se eram homens íntegros, se eram pessoas que frequentavam o templo, se eram pessoas fiéis a Javé. Não tem essa preocupação. A única coisa que diz das personagens é justamente a respeito do homem rico. Se diz que ele se vestia com roupas finas e elegantes e faziam festas esplêndidas todos os dias. Não diz mais nada sobre esta personagem. Sobre a segunda personagem, Lázaro, se diz que ele era um homem cheio de feridas, pobre, claro, que queria matar a fome com as sobras que caía da mesa do rico, e vinha os cachorros lamber suas feridas. Apenas isto. Ou seja, não se fala da vida de cada um, se estes eram pessoas obedientes, servidores a Deus e se frequentavam o templo. Não se fala destes detalhes. Portanto, nesta primeira parte do texto mostra a vida de um que foi dada e levada a uma pobreza extrema, a de um outro que é levada à riqueza esplêndida, festa todos os dias, se vivia as guloseimas dos banquetes. E isto é o que vai chamar a atenção da parábola, ou seja, a extremidade. Enquanto um é rico demais, o outro nada tem. É essa disparidade que vai levar à segunda parte do texto. A segunda parte do texto mostra os recados que esta parábola nos apresenta de como devemos olhar e nos comportar diante dos bens materiais.
Como eu dizia, para Lucas é inconcebível você viver simplesmente sob o regime das riquezas materiais. Para Lucas, isto vai ser sempre um estado distante da graça de Deus. Não é um estado de graça você viver simplesmente ou estar imbuído no mundo do luxo, no mundo da riqueza material. E aí, qual o recado que a parábola nos dá nesta segunda parte, né? Qual o caminho que ele nos indica para chegarmos à luz? O primeiro caminho que nos indica o autor sagrado é que ou nós escutamos o recado, os ensinamentos dos profetas, ou não chegaremos à luz. É preciso que escutemos o recado de Deus. E o recado de Deus passa pela observância da palavra. E é isto que vai dizer o Abraão para o rico. Segundo aqui, não devemos levar em conta essa imagem do lugar que vai se encontrar o rico após a sua morte. Essa era uma imagem medieval, não cabe à nossa interpretação atual. Cabe dizer que para chegarmos à luz, ou seja, na pátria celeste, só há esse caminho, a observância da palavra de Deus. E ainda o abandono das riquezas materiais. Não é ser miserável, mas é não ser escravo desta realidade. Para Lucas, toda e qualquer riqueza era justamente ir contra a maré de Deus. Ou seja, para Deus, segundo o profeta, segundo Lucas, os bens do mundo, os bens materiais, existem não para um grupo privilegiado, mas sempre para todos. Ou seja, não é concebível se ver as riquezas do mundo nas mãos de poucos. Para o evangelista e para Deus e para nós, precisamos assim pensar e viver que as riquezas do mundo, mesmo aquelas que são conquistadas dignamente, deve sim estar a serviço de todos e não de um grupo privilegiado. Por isso, não cabe nessa liturgia, nessa interpretação, não cabe a teologia da prosperidade. Aqueles que dizem que ser rico é porque recebeu as bênçãos de Deus. Não cabe aqui esta leitura. E aí, finaliza, portanto, mostrando para nós que é preciso que neste mundo vivamos como filhos da luz. Os filhos da luz não acumulam para si bens materiais. Os filhos da luz partilham. Os filhos da luz realizam e praticam a caridade. O ideal do evangelista vai ser sempre este: a prática da caridade com todos. E não viver como vive o mundo de hoje, onde 20% das pessoas das pessoas do mundo estão acumulando 80% dos bens materiais deste mundo. 80% da riqueza mundial está na mão de apenas 20% da humanidade. Ou seja, é um escárnio. Não pode chamarmos isto de bênção. Você que é rico é porque você recebeu mais bênção de Deus do que os pobres que estão nas palafitas. Isso não cabe na lógica de Deus. Reflitamos, portanto. Termino, portanto, dizendo aquilo que São Paulo, na comunidade a Timóteo, vem dizer para nós. Qual é o modelo? Qual é o estereótipo do filho do homem de Deus, da mulher de Deus? Ele diz: o homem de Deus foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. O homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele que se coloca todo e inteiro a serviço das maravilhas que Deus tem a nos apresentar. E termina fazendo um cântico de louvor a Deus, a sua onipotência, ao seu poder e a sua graça. A Ele a honra, o poder eterno. A Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Vivemos com intenso zelo esta semana, refletindo a beleza, a importância da prática da caridade. Te convido, sempre que receber os meus áudios durante a semana e esse meu vídeo todos os domingos,
Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para nós, para que o grupo possa crescer. Não esqueça também de procurar 1, 2, 3 pessoas, mais pessoas na sua amizade. Diga, se inscreva no canal do Padre Gildenor no YouTube. É muito fácil, é só abrir a página do YouTube, embaixo tem a palavrinha inscreve-se, e ali você só clica, pronto, já está inscrito na família do Padre Gildenor. E assim aumentamos a família daqueles que são evangelizados e que recebem todos os dias a palavra de Deus. Compartilhe, né, comente, isso é importante para a nossa comunidade. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.